tem. Fala galera, nós somos o Eco Ligados, meu nome é Thiago Buquerque. E o meu é Ego Luiz. Eu sou Fanini. Eu sou Ailton. É isso aí. Galera, estamos hoje aqui para bater um papo com essa galera que andou mais que notícia ruim pelo mundo aí. O outro foi lá fazer uma ponte agora na Copa de 2018 na Rússia. Caipirosca, perestroika, então foi nessa pegada aí. E o daqui, Ailton, já andou até a Índia, meu irmão, que eu nem sabia. Né? Com o Shiva lá. Não, foi na Mongólia. Foi na Mongólia, pra mim é tudo a mesma coisa. A geografia passou longe. E hoje vamos abordar o tema de violência, né? Não se esqueça de curtir, compartilhar nosso vídeo, comentar aqui embaixo o que é que você está achando desse vídeo. Sempre que a gente puder, a gente vai estar trazendo um convidado para dar uma dinamizada aí nessas nossas discussões. Valeu! Mas não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe, peça aí pro periquito, papagaio, pra avó, até quem já morreu, por favor. Vamos começar aqui, uma coisa na nossa conversa que a gente estava tendo antes ali. De onde é que surge a violência urbana, a violência nas cidades? Porque, pelo que a gente estava vendo, são muitos fatores envolvidos aí, né? A gente percebe que são muitos fatores, mas geralmente está sempre associada à pobreza. A origem dela é a pobreza, é a falta de mantimento, falta de informação, falta de recurso, que seja até um alimento, que seja um transporte público. Então isso aí, você compara em todos os países, onde não tem recurso, tem violência. Essa relação é muito forte. A gente começou conversando com isso justamente porque eu falou que Marrocos e Índia mesmo são países que são extremamente pobres e a população, o nível de violência é muito menor, né? E aí tem outros temas aí, outras influências que rolam nesses lugares, né? Na Índia, a religião hindu, a percepção que cada um tem da religião é diferente. Não dizendo que isso é melhor assim, isso é pior assim, de forma nenhuma. Mas há uma percepção da população da religião de acreditar muito naquela divindade, de acreditar muito na vida que tem. Eu sou assim porque eu mereço ser assim. Então, na Índia, por exemplo, para mim é uma coisa gravíssima. O miserável se aceita como miserável e roubar é uma coisa tão absurda que isso não vai acontecer. A parte do roubar ser absurdo, eu acho massa. Mas se aceitar como miserável é um problema. Agora, é um problema e é um problema cultural. E no Brasil, a gente, embora seja um povo com muita fé, diferentes tipos de fé, a gente não se apega muito a esses ensinamentos A esses princípios, né? A esse tipo de princípio, exatamente. Embora eu também acho que acontece muito aquele negócio de o pessoal que não convive muito com a violência, qualquer violência que aparece, acha que o mundo tá acabando, e as pessoas que realmente sofrem com a violência no dia a dia não se dão conta do quão violento é o lugar que elas moram, né? Porque é uma coisa que é meio parte da rotina. Tem a influência da mídia, que eu acho que é um fator hoje importante, até pelo processo de disseminação de informação através das mídias sociais, mas a gente também bateu num fator aqui, conversando anteriormente, que é importante, que é o que? A acessibilidade aos recursos. Então aí entra a questão ambiental nesse processo, né? Os indivíduos que têm menos acesso a recurso é que vai disputar esse pouco aí, que vai gerar um processo de violência urbana. É o grande problema das cidades grandes, né? Essa violência, eu não sei exatamente o número, mas tem em todo lugar, mas as cidades grandes concentram esses maiores números, né? Porque, na verdade, a disputa de recurso, para quem não tem já a condição, que ela acaba gerando muito mais morte, porque, falando assim, para aqui mesmo, quando a gente vê, a corrupção não gera morte, assim, diretamente, né? E o cara vai lá, rouba milhões, ele não mata uma pessoa diretamente. Mas o cara que geralmente vai ali roubar no tete a tete, a disputa de território é ali mais carnal, Com certeza. que gera isso. Então, a violência em si é um espectro muito maior, e uma parte dela gera números de morte, né? Outra parte dela, que é a galera de colarinho branco, fica meio que escanteada, e esses crimes são muito mais relevados por não terem Mas não foi um crime gerado por uma violência. mas ela, em cascata, ela gera muito mais morte E real, gera sim. violência também, E claro. gera Diretamente violência, ela né? gera violência, claro. Então, acaba que esses crimes eles são bem relativizados quando não deveriam ser, do que crimes cometidos por quem sofreu a vida toda, tá ali numa situação muito mais complicada de vida e acaba matando. Mas com certeza atrás dele tem muitos entes públicos que estão ali meio que como ajudando ele, o menino a apertar o gatilho. Que tá Eu na acho frente, que né? um pré-requisito para ser político era para ser budista, né, velho? Porque o político ele não aceita a condição de miserável, porque ele rouba, mas em compensação ele leva em consideração que ele vai roubar mesmo. Basicamente é essa visão que a gente tem de político hoje, né? A gente naturalizou no Brasil a corrupção, assim. O brasileiro não gosta de escutar isso muitas vezes. Você fala e acha, tá dizendo que todo brasileiro é corrupto. Não. Mas a gente aceita as coisas de uma forma muito passiva. Não dentro de casa ou em pessoas que estão ao nosso redor e na questão dos políticos também.
a questão da indignação, por exemplo, com a própria violência. E aí eu acho que tem várias questões. Uma das questões é a própria forma como a mídia trata isso, como se banalizou. Aqueles programas que meio-dia você está almoçando ali, está mostrando aquela carnificina, mas aquilo ali não está resolvendo, não está apontando solução, não está discutindo o problema. Eu acho que acaba citando, na verdade, quando você vive num lugar violento, a violência ela vai gerando meio que ficar num ciclo vicioso. Quando o lugar tem muita morte tão banal que até a pessoa que está atirando ali já acontece tanto, mais um, fica no ciclo. Agora, quando não acontece, como era na ilha onde seu pai morava, isso é muito mais difícil porque não acontece nunca. Quando acontece uma vez é porque é um caso realmente muito fora da curva, né? Me diga um negócio, você está discutindo a questão da violência na perspectiva multifatorial e ambiental também, de acessibilidade, mas hoje você falou um negócio que é importante, que é essa guerra ao tráfico, ao narcotráfico, ao tráfico, né? E isso virou como se fosse uma justificativa para matar ou para morrer. Né? Você vê um indivíduo tirado no chão lá sangrando e fala assim... Pô, mas era traficante, era usuário de droga, né? E aí não é só isso, né? Tem outros fatores aí. É importante falar que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em 2016 e agora em 2018, ele lança dados estatísticos aterrorizantes sobre o Brasil, que todos os dias cai um Boeing 737 cheio de pessoas, basicamente, isso por conta de morte. De arma de fogo, né? De arma de fogo. O país hoje tem milhões de armas de fogo, isso muito em poder do tráfico. E aí... A gente repara que nos últimos 4 anos o Brasil vem quebrando seu próprio recorde em relação à violência. É justamente o período que está crescendo o desemprego. O Brasil também começa a bater o próprio recorde de desemprego. Então essa relação é muito próxima. Obviamente existe todo um aparato por trás explicando por quê. Um problema... Mas eu fico achando que, na verdade, a quantidade, o aumento é muito mais nas áreas que existem mais disputas territoriais do que uma pessoa que está ali desempregada, está sem renda. Acho que esse cara fica meio que fora ali do... Então, isso é bem complicado de você conseguir definir. Os números falam que quando há desemprego, quando há pobreza, aumenta exponencialmente a violência. Então, apontar qual zona é, qual região é um pouco complicado. Difícil, é bem complicado. A questão, acho também aqui, a gente tem um problema no Brasil, é que muita gente acha que a solução é justamente matar. É combater violência com mais violência, e aí a gente vê vamos essa botar exército numa favela, vamos matar todo mundo, aí resolve. A intervenção militar no Rio de Janeiro, né? que as pessoas acham que isso vai resolver, e os próprios militares morrem nessa guerra que não vai ter fim se continuar dessa forma. E aí a gente tem um outro problema. No Brasil, a violência, tudo bem, tem a questão interna de cada pessoa, de como ela se sente, o que ela viveu, e aí parte dela algumas coisas. Mas tem uma questão estrutural também muito importante. No Brasil, o crime organizado, ele é organizado. Às vezes mais organizado do que certas instituições políticas muito mais antigas. Então nós temos hoje no Brasil, quando a gente fala em narcotráfico, a gente fala de uma estrutura que é quase um estado paralelo. Que não tem só... O pessoal acha que é só ali quem está na linha de frente, né? Mas que tem advogado, que tem médico, que tem até próprios hospitais. No Brasil tem até juiz no STF, derrubar logo o prédio aqui. Então assim, velho, a estrutura para você resolver isso, você resolve isso com inteligência, resolve isso com com a briga lá em cima. Aqui, você só vai estar matando gente aqui embaixo. No meio das pessoas e não resolve o problema. Porque quando muita gente acha que o problema às vezes está na favela, nas pessoas que foram marginalizadas, e não é isso. O problema, velho, quem mais causa esse tipo de problema, quem está ganhando com isso, é gente que é milionária. Na verdade é a consequência, né? Ali é o resultado de uma coisa, e tem gente que acha massa aquilo ali e mantém. O que acontece na periferia é a consequência de toda a mazela que a gente sofre ao longo dos anos, né? Mas atuar na consequência, você não vai resolver o problema, a verdade é essa, né? Acho que é muito orquestrado hoje também, segundo o documentário Guerra do Brasil, 71,5% de pessoas que morrem por arma de fogo são negras ou pardas. Tem uma questão do racismo forte. Então você vê aí uma concepção muito... Não é só ligada à questão da tonalidade de pele, mas também a questão socioeconômica, que é quem vive... É porque aqui no Brasil... Aqui no Brasil as duas coisas estão interligadas, né? Como Elton falou em relação à escravidão. O processo histórico. O processo histórico fez, infelizmente, com que a população negra tivesse muito mais na margem da sociedade, na periferia ali, e com menos renda. E geralmente a falta de renda envolve a pessoa na violência, né? Não que seja um fator preponderante, mas é um dos fatores. Então isso, com o passar dos anos, aqui em Salvador, a maior parte dos mortos são negros.
que são envolvidos na violência, mas é justamente por causa dessa desigualdade. Né? Eu não sei como é isso em outros lugares do mundo, porque aqui a gente tem muito... A Bahia, o Salvador, na verdade, é a segunda cidade mais negra fora da África, né? Mas quando a gente vai para outras cidades, principalmente sul-americanas, que tem incidência indígena ou europeia mais forte, a gente muda um pouco a cara dessa periferia, né? Começa a não ter tanto negro, começa a ter mais o cara índio, o cara mais branco. E aí, como é que esses lugares são, assim, relacionados à violência? Você viu na Rússia maior, mesmo. né? Então, na Rússia você tem branquelo, azul. Então, na Rússia tem todo tipo de gente, né? Pouco negro, não é igual a Europa. A Europa tem um pouco mais de negro. A Rússia, Moscou especialmente, está na Rússia, tá na Europa, ao lado europeu, mas tem muita gente da Ucrânia, tem gente do Cazaquistão, então tem muita gente, mas realmente são pessoas de pele muito clara, são um típico europeu mesmo. E assim, na convivência você sentiu ameaçado? Não. A Rússia, eles já superaram isso aí. Na verdade, a Europa como um todo, você pode andar tranquilamente lá. Lá não existe essa violência velada, de ele roubar um celular, de ele roubar os 10 reais do seu bolso. Lá não existe essa violência lá. A violência lá é uma violência mais política, é uma briga mais política, é uma crise com outro país. Você pode ir para uma fronteira lá e acabar entrando em uma guerra civil entre eles. E olha que a Rússia, da Europa, é um dos mais violentos, né? Morreu 16 mil no ano lá, historicamente. Né? Morreu 16 mil. Eu fico achando que é um pouco do estereotipo, porque assim, aqui a gente tá vinculado a isso, né? Se eu tô andando na rua, tem um cara negro, mal vestido, aí você ficou esse cara pode ser um ladrão. Isso. Se você vai pra Rússia, por exemplo, esse estereotipo não vai existir. Não. Na verdade, o cara que vai assaltar lá vai ser outro tipo. Então Então tipo... O cara fica assim, e aí? Aqui não, na verdade a gente não sente medo. Lá é um trombadia gringo, parceiro. Exatamente. A gente não sente medo fora, porque a gente tá condicionado a pensar do modo aqui de Salvador, no modo do Brasil, ou é porque realmente não existe? Eu fico sempre nessa... Não existe. Por exemplo, eu tava com um grupo de amigos lá, com gente de todo lugar do mundo, canadense, tinha um mexicano lá. O mexicano tinha uma sensação parecida com a minha. A gente foi pra um parque lá, já era mais de meia-noite, e tava muita família lá brincando, fazendo toda a programação. E eu e ele a gente começou a se questionar. Isso não é perigoso, não? Esse horário? Esse horário? No Brasil isso não existe, ele falou também no México também não existe. E a gente vê que aquilo ali é natural, é orgânico deles, não é nada forçado. E pra mim aquilo ali era uma programação perigosa, porque já era 1h da manhã, meia-noite. E tá todo mundo na rua, ainda ia voltar de metrô pra casa, com todos os pertences. Mas sabe o que é doido aqui? Até aqui no Brasil, a gente tem uma percepção diferente disso. Se você for domingo agora, Salvador, por exemplo, fica vazia. Camaçari também, você anda na cidade, parece que é Walking Dead, velho. Não tem ninguém. Aí, você vai para um bairro periférico de Salvador, ou aqui de Camaçari, você vai ver gente na rua, velho. A percepção até das pessoas é diferente. Isso. Na Liberdade, domingo, você vai ver gente pra caramba. Não, parece... Parece se você, festa, se você anda em Alto das exatamente. Pombas, que eu tenho família em Alto das Pombas, eu sempre vou lá, a quantidade de gente na rua, pô, isso me alegra, porque a ocupação do espaço público, ela diminui. Exatamente. Agora vai na Mas tem um Pituba, porém. você não vê ninguém. Não, eu vou falar a você. A gente tem realmente uma percepção um pouco equivocada sobre isso. Eu já entrei em várias comunidades, inclusive na Rocinha, na comunidade do Alemão. E não é isso que a gente canta por aí, de que lá, entrou lá, vagabundo vai lhe mexer, traficante. Não. Lá é um espaço comunitário como qualquer outro lugar. Parceiro nem liga o GPS no carro. Mas lá existe violência. Lá existe violência. Se você olhar torto pra alguém que não deve olhar, você vai sofrer alguma represália. Vai ser expulso dali, ele pode... Lá existe. O que eu tô te falando, você que alguns países da Europa não tem essa violência mesmo. Não tem, exatamente. Aqui a gente tem uma percepção errada. Aí tu que andou. Esse homem aqui, você vê assim, mas andou marcando notícia ruim. Menino amarelo, né? Andou que só azul. Você vê assim, eu com vibração aqui, andei nada, sem medo de morrer. O daqui não, já rodou 19 países aí. Me diga um negócio, o que foi que mais chamou sua atenção em termos de não evidenciar nos países que você foi a violência que você vivencia no Brasil? Eu acho que um pouco do que Thiago falava sobre a questão do estereótipo que a gente tem. Você sair do Brasil, você começa a desconstruir um monte de coisa. E aqui no Brasil é outra coisa que a gente tem que admitir. Todo brasileiro, do jeito que o Brasil é, ele é criado para ser racista. Então, não é que você virou racista
É porque você quis. Você é criança, velho. Os Você, e as coisas na sua cabeça fatores você já vai sociais metendo. condicionantes, né? Então você tem que desconstruir, tem que chegar um momento da vida que você para assim. Hoje eu me entendo como um homem branco privilegiado na nossa sociedade. Eu sei porque é muito mais fácil ser branco do que Essa negro no raridade. Brasil. Então assim, eu percebi isso e falei, pô, eu tenho que desconstruir isso. Mas eu aprendi isso já depois dos 20. Ninguém chegou pra mim e disse, eu percebi. E aí, viajando, você começa a ver, como já falou, você tem um estereótipo aqui no Brasil de quem é que você tem medo, né? Tem que ter medo. E nos outros países é tudo diferente, cada país tem a sua parada. Na América Latina também vai ter violência como no Brasil e em outros países. Mas você muda, então você anda com menos medo, você não trata ninguém mal, você não deixa de olhar pra pessoa, você anda com menos, você perde o medo. E aí é o seguinte, essa sensação de não ter medo é muito boa, velho. Você Muito boa. Tudo bem que você não vai ser displicente o tempo todo. Eu já andar nasci dando com mole. medo. Mas, assim, Nossa, isso é libertador, mesmo. mas é libertador. Você, tudo bem, você não vai querer dar mole com suas coisas e Obviamente, andar. é. Mas você anda mais despreocupado, velho. E aí, a percepção que eu tive assim era isso, velho. Foi a desconstrução mais pessoal do que do lugar. De chegar no lugar e não ter medo, mas porque eu não sabia como era ali. Porque eu cheguei ali, pô, eu vou aprender agora, mas eu vou aprender agora adulto, eu não sou criança. Ninguém vai botar uma coisa na minha cabeça, é minha vista, minha visão em cima daquilo ali que eu tô vendo. E aqui, velho, você cresce, e aquela coisa, é difícil você desconstruir isso aí. Você pode ir embora quantas vezes você pode andar meia-noite num lugar que é barril, em outro lugar, mas volte pra cá, você vai ter aquele mesmo medo que você tinha antes, talvez menos, mas você ainda vai andar preocupado. É, velho, quem tem orifício tem medo, viu? Não tem jeito não.